Eu já sou de casa, já não vou ter esse privilégio, né? Amém. Irmãos, que alegria poder estar aqui nessa manhã e compartilhar com vocês um pouco da palavra. Eu entendi durante essa semana, orando, que isso é um presente de Deus para a minha vida estar aqui hoje. Nesse mês de agosto, faz 22 anos que eu me batizei. Eu me batizei no mês de maio e eu me converti no mês de maio e batizei no mês de agosto, há 22 anos atrás. E eu fiquei pensando muito sobre isso essa semana e com uma alegria muito grande no meu coração de poder ter tomado essa decisão de batizar e poder estar aqui hoje com vocês. O André falou uma coisa aqui interessante na hora da ceia, e é uma coisa que eu já estava pensando a respeito dela também, é que a gente tem uma dificuldade cultural no Brasil. Nós temos uma identidade cristã católica. E essa identidade cristã católica nos reservava um dia da semana para estarmos na missa, ali naquela atividade religiosa. E muitas vezes a gente se converte e continua com essa mesma cultura de que a gente tem um dia que a gente tem a obrigação de dar ao Senhor. Um dia somente. E esse dia normalmente a gente tem usado os domingos para isso, né? A gente vem aqui de manhã, celebra o Senhor. E não importa o esforço que o pastor Ney tem falado para você estar durante a semana numa igreja casa. Não importa o esforço que o pastor Ney tem empreendido aqui para falar para você que você tem que gastar um tempo com a palavra de Deus, que você tem que ler a palavra, que você tem que estar em comunhão com o Senhor. E essa comunhão com o Senhor vai vir através da leitura da palavra. Não adianta ele falar aqui que você precisa ter um tempo com o Espírito Santo, porque culturalmente isso é muito difícil para você. Isso é muito difícil para mim. E às vezes a gente percebe algumas pessoas que têm tentado mudar essa cultura. E essas pessoas que mudam essa cultura despontam de uma forma diferenciada no nosso meio, como o pastor Marley acabou de falar para nós, a respeito do casal que estava aqui, que ele acabou de dar testemunho. Sem nenhuma manifestação do Espírito Santo, sem ter orado em línguas, ele disse aqui que esse casal é cheio do Espírito. Eles têm uma qualidade do fruto do Espírito, fidelidade. O presbítero testificou isso. Alguns dias atrás a gente recebeu aqui na igreja o pastor Elias Dantas. Quem teve o privilégio de estar aqui na sexta-feira à noite? Uma das coisas que me impactou foi porque perguntaram para ele como é que estava a questão da evangelização na China. Eu até anotei todos esses tópicos que ele disse. Esse aqui estava no caderninho também. E foi muito interessante pelo seguinte, as pessoas perguntaram para ele em várias partes do país, do mundo, como é que estava a questão de evangelização. Quando chegou na questão da China, todo mundo com maior expectativa para saber se havia algum avanço ali na China a respeito da evangelização. Ele disse que havia um avanço muito grande. Muitas pessoas convertidas. E alguém perguntou para ele, mas qual que é a chave? O que o povo da China está fazendo? Aí ele falou que o povo da China, ele começou como líder, e o povo da China estava fazendo 5 coisas. Lendo a Bíblia diariamente. Orando diariamente. Esperando um milagre diariamente. Evangelizando diariamente e dando glória ao Senhor pelo sustento, pelo suprimento que tinha chegado dia após dia. Aí todo mundo assim bateu palma, todo mundo ficou assim bastante empolgado com o testemunho do pastor Elias Dantas. E eu analisando essas coisas, gosto muito de refletir a respeito daquilo que eu escuto, do que eu leio, do que eu penso. Eu gosto muito de ficar pensando, eu falei, gente, mas espera aí. Ter abrir a Bíblia diariamente, orar diariamente, esperar um milagre diariamente, evangelizar diariamente, dar glória a Deus pelo suprimento que tem chegado na nossa vida diariamente. Peraí, mas isso aqui não é só o chinês que tinha que estar fazendo, não. Será que essa não tinha que ser a nossa prática de fé e vida? Agora que somos cristãos? Orar diariamente, ler a palavra diariamente, esperar um milagre diariamente, evangelizar diariamente, agradecer a Deus por tudo que tem chegado na nossa vida diariamente. Será que isso não tinha que ser uma coisa natural para nós? O pastor Robert, logo em seguida, há 2 semanas atrás, trouxe uma palavra para nós aqui também a respeito do caráter do Senhor Jesus. Ele falou várias coisas que o povo bateu palma, ficou todo mundo assim, né? Nossa, que bacana. Eu, particularmente, sempre saio desses momentos com algo no meu coração, assim, que eu preciso melhorar muito. E diante de tudo aquilo que o Robert falou, que é o caráter de Jesus, a gente alcança como, gente? Aquele caráter de Jesus que o Robert falou que nós temos que ter aqui. Como homens, como mulheres, como filhos. Como que a gente alcança isso? Lendo a Bíblia diariamente, orando diariamente, esperando o milagre diariamente,
evangelizando diariamente, dando glória a Deus pelo suprimento que nos tem chegado diariamente. Aí o pastor André hoje chega e fala que ficou com um peso no coração essa semana, né? Provavelmente orando a respeito dos irmãos, orando a respeito da vida cristã, daquilo que ele percebe como um pastor, uma referência aqui no nosso meio, e fala que percebe que tem algumas pessoas fracas. E fala que tem umas pessoas fracas porque elas não convivem com os outros irmãos durante a semana. Será por que não convivem? Será por que não tem esse momento de comunhão? Será por que não tem essas coisas do Senhor na vida deles? Me impacta muito uma situação que acontece no livro de Atos, capítulo 9, versículo 17, mais ou menos, é a conversão de Paulo. O Neve tem falado muito desse texto aqui, falado muito a respeito da vida de Paulo aqui sempre conosco. E fala que Paulo se converteu, ele ficou cego, chegou na casa de alguém, ficou ali. Ananias foi lá e orou por ele. E tem um detalhe nesse texto que mais impacta, assim, mexe demais com o meu coração. Fala que Ananias foi ali, orou por Paulo, caiu dos olhos dele como se fossem escamas. Paulo foi batizado e foi cheio do Espírito Santo. Maravilhoso esse texto. Neve tem falado muito aqui a respeito da vida de Paulo, tudo que Paulo fez, tudo que Paulo tem nos ensinado, as cartas que Paulo escreveu, e tem usado isso para a gente seguir. Nós acabamos de estudar Gálatas nas igrejas casas, e agora temos o desafio de estar em Tessalonicenses. Cartas de Paulo. Só que tem um detalhe nesse texto que logo em seguida a Bíblia relata que depois que Paulo foi cheio do Espírito e se batizou, ele ficou com os irmãos. Ele ficou com os discípulos. Como assim ele ficou com os discípulos? Por que ele ficou com os discípulos? Paulo precisava ser edificado em algo novo que se revelou para ele. O que era esse algo novo? Jesus. Uma pessoa que até então Paulo perseguia. Até então Paulo entendia que era uma ameaça para aquilo que ele cria. Vamos olhar o texto? Vamos lá. Atos 9. Versículo 17. Durante a semana eu conversei com o pastor Neve e pedi para ele a oportunidade de estar aqui ministrando, porque eu queria falar a respeito disso. Eu queria falar a respeito desse Espírito Santo, maravilhoso, que se manifesta no nosso meio, não por sinais, embora essa seja uma característica também do Espírito Santo, mas um Espírito Santo que se manifesta no nosso meio através de um fruto, que é descrito ali no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se não me engano, depois a gente pode ler também. Mas aqui no 17 vai falar isso que eu estou compartilhando com os irmãos. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo em seguida, no 20, ele fala assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Entende aqui a necessidade que o pastor Neve tem colocado para nós? O pastor Neve nos deu um desafio, né? No começo do ano, aqui em janeiro, no culto, ele falou assim: eu queria desafiar os irmãos. Eu queria que os irmãos estivessem aqui todos os domingos pela manhã, colocassem isso como uma prioridade para celebrarmos juntos ao Senhor, adorarmos a Deus, reconhecermos o favor de Deus. Eu queria que nós estivéssemos na igreja casa como família, unidos, um edificando o outro, num crescimento contínuo, um escorando o outro, um segurando o outro, se alegrando um com o outro. E também queria que a gente pudesse, no final do ano, chegar diante do Senhor e apresentar uma pessoa, uma única pessoa, falando que essa pessoa nós oramos por ela, nós de alguma forma tentamos cuidar dela, e que talvez pudesse ter o fruto de falar que essa pessoa reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. E eu conversando assim com algumas pessoas, pelo fato de estar na igreja casa, pelo fato de estar em alguns ambientes sempre envolvidos com os irmãos da igreja,
percebo que para algumas pessoas essa última parte que o pastor Neif colocou foi um desafio muito grande. Foi um desafio enorme. Estamos já em setembro, praticamente, né? Estamos no final de agosto. E tem pessoas que ainda não visualizaram essa pessoa para quem elas vão testificar do amor de Deus. Elas ainda não identificaram uma pessoa que elas possam servir com tamanho carinho, com tamanho afeto, que expresse o próprio Senhor Jesus. O pastor Robert falando daqueles caráteres, atributos de Jesus aqui naquelas 2 semanas atrás, foi muito interessante. E eu fiquei percebendo que isso podia ser para a gente uma coisa maravilhosa em nosso lar. Vamos lá em Gálatas 5. A partir do 22 não estava certo. Gálatas 5, 22. Imagina o seu lar, imagina a sua casa. Você como marido, como mulher, como pai, como filho, como uma pessoa presente dentro desse lar, ou até mesmo um visitante na casa de alguém. Imagina isso dentro dessa casa, olha só. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imagina você chegar num lar onde tem essas coisas. Quando a gente fala isso, parece que é meio tópico assim, né? Uma coisa muito difícil de conseguir. Só que isso aqui está falando que é um fruto do Espírito. E aí nós temos agora, revelado através da palavra e através do sacrifício de Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele fala com os discípulos que ele estava sendo crucificado, que ele ia entregar a própria vida, mas ele ia nos dar um do mesmo tipo, da mesma qualidade. E ele nos deu. É esse Espírito tão doce, tão doce. E caminhando dentro dessa reflexão que eu estava fazendo, Elias Dantas, logo em seguida a gente recebeu aqui o pastor Danduque. Em determinado momento eu fiquei cheio de expectativa pela visita do Danduque aqui. Imaginava que a gente fosse ter aqui também alguma manifestação do Espírito diferenciada, porque é uma característica do ministério do Danduque. Isso não aconteceu, de forma, no domingo de manhã cedo, com a qual eu esperava. Mas em determinado momento ali, mais ou menos, ele estava mais ou menos ali naquele local, ele disse assim que a gente precisa de pão, de palavra, mas que também nós precisamos de vinho. Esse vinho que ele quis dizer é o Espírito. E agora eu queria te confrontar se talvez a sua cultura hoje, aquilo que você foi instruído, a gente quando vai tratar com os casais, algum aconselhamento, a gente costuma tratar muito a respeito de herança familiar, né? Como é que aquela pessoa foi criada durante a vida inteira, muitas vezes reflete dentro do lar que ela constrói com o marido. Aquilo que ela foi vendo, tanto familiar, como na questão educacional, na questão onde ela morou, reflete totalmente agora nessa vida que ela vai viver de marido e mulher. E muitas vezes há muito conflito, dificuldade de entender isso, até você aceitar que talvez você teve uma cultura que não condiz hoje com o que você está vivendo no seu relacionamento e há necessidade de mudar. Talvez hoje na nossa cultura nós precisássemos avaliar se a nossa cultura está sendo só essa ainda de religiosos. Essa cultura de pessoas que vêm aqui nos domingos de manhã cedo e sai daqui e parece que tirou um fardo das costas, né? Parece que tirou um peso enorme. A minha função de cristão eu cumpri. Eu estava no domingo na igreja às 10 da manhã. E por operação de milagre, a minha esposa não atrasou dessa vez. Não é que as esposas às vezes atrasam, os homens ficam um pouco nervosos, mas acontece às vezes das mulheres conseguirem chegar no horário. De vez em quando. Entende que talvez isso seja uma questão cultural que precisa mudar na sua vida? E muitas vezes a nossa questão cultural agora, que a gente teve uma revolução aí pentecostal, ela trouxe esse fruto do Espírito como sendo só uma manifestação do nosso meio. Aqui a gente podia fazer uma reunião agora, inclusive até gosto disso, de fazer uma reunião onde a gente ora pelas pessoas, elas recebem o Espírito Santo, elas oram em línguas, uns começam a sorrir, outras choram, outras caem, é maravilhoso, é uma manifestação que a gente culturalmente prefere. A gente está vendo, é algo que a gente consegue perceber claramente. Agora, muitas vezes, demora um tempo para acontecer, como o Marley fez aqui agora na vida de alguém.
a pessoa chegar e dar uma característica de um fruto do Espírito na sua vida. Chegar e falar que você é fiel, que você é bondoso, que você transborda amor, que você é uma pessoa cheia de alegria. Demora mais tempo, não é uma coisa mais difícil, mas é uma coisa que nós precisamos dela. Nós precisamos de mudar essa cultura. Nós precisamos de mudar dentro de nós mesmos. É uma questão cultural, é difícil mesmo. Qualquer atividade que tiver hoje, te tira da igreja casa, da reunião da semana. Qualquer uma outra atividade que existir, que concorra com a igreja casa não vai ser a prioridade. Não vai ser a prioridade. Embora tenha coisas que são verdadeiramente importantes. Mas eu estou querendo usar esse exemplo para a gente poder começar a pensar e aprofundar um pouco mais. Eu gostaria de falar com vocês com muita sinceridade que muitas vezes não é só com a igreja casa que qualquer compromisso te tira de estar na reunião. Normalmente, qualquer situação te tira da presença de Deus. Qualquer situação não te leva a ter uma vida diária de oração. Qualquer situação que aparentemente está do seu lado com dificuldade, te leva a não ler a Bíblia, a não evangelizar, a não agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado diariamente. Qualquer situação. Tem um outro extremo também, porque agora eu estou com uma situação difícil, eu só vivo isso. Eu busco o Senhor de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Eu busco o Senhor de manhã, de tarde, de noite. E graças a Deus, por Jesus Cristo, Ele nos dá aquilo que nós estamos pedindo. Só que muitas vezes você só buscou por causa da sua necessidade e culturalmente daqui a pouco você não vai buscar o Senhor mais. Eu me lembro aqui da história de Ana. 1 Samuel, a partir do 4 mais ou menos, fala que Eucana subia para prestar sacrifícios. E ele amava Ana e ele dava sacrifício dobrado por Ana. Porque ele amava. Ele tinha uma outra mulher que chamava Penina. Essa tinha filhos e filhas. Filhos e filhas. Mas a Penina ficava pegando no pé de Ana. Muito. Muito, porque ela tinha filhos e a outra não tinha. Mas a Bíblia fala que Eucana amava Ana. Por ela ele dava sacrifícios dobrados. Em determinado momento Ana chega no templo, na época de oferecer o sacrifício, e ela ora, com o coração amargurado, com o coração contrito ali diante do Senhor, porque ela já estava triste por estar sendo assim tão criticada, zombada por aquela outra mulher, porque ela não tinha filhos. Nós temos esse direito. Ana chegou diante do Senhor, diante do templo, e o sacerdote ali estava sentado numa cadeira, e ela orou. Ela orava tanto, ela tinha uma expressão no interior dela tão grande de querer aquilo do Senhor, que o sacerdote achou que ela tinha até bebido. Depois, se vocês quiserem ler esse texto lá, está em 1 Samuel, a partir do 4. E ele achou que ela tinha bebido. Ela falou: não, longe de mim, Senhor, longe da tua serva beber bebida, vinho, bebida forte, não é isso. Estou amargurada, estou diante do Senhor orando. Ela foi explicar a situação ao sacerdote. O sacerdote a abençoou. Orou por ela. E é engraçado que esse texto, vamos ler lá, 1 Samuel? Vai. Samuel, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. No dia em que Eucana oferecesse seu sacrifício, dava ele porção, desde Penina, sua mulher, e todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril, sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mão. E assim o fazia ele, de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste?
Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Eucana ia ali prestar o sacrifício dele, dava dobrado. E, levando aqui para uma questão familiar, muitas vezes nós somos como Eucana na vida das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado têm sonho e a gente se coloca do lado da pessoa como a solução dos sonhos dela, né? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Não sou eu melhor? Hoje de manhã cedo eu recebi uma mensagem do pastor Cezinha, missionário na África. E ele mandando uma mensagem falando que a esposa estava viajando 10 dias para o Congo para poder visitar umas crianças refugiadas, que era para orar porque ela estava tendo um problema político. Imagina se o Cezinha fosse Eucana na vida da Rebeca. Ele ia falar assim: Rebeca, para que você vai fazer isso? Não sou eu melhor para você do que esses 10 crianças? Nós já não estamos aqui envolvidos na África com um tanto de situações, com um tanto de criança para cuidar aqui nesse novo desafio nosso. Para que você vai querer isso? Mas pelo que eu recebi da mensagem, o pastor Cezinha estava abençoando a Rebeca, facilitando o sonho dela. Nessa manhã, na nossa cultura de estarmos com o Senhor, vamos pensar que Paulo agora se converteu, Paulo se batizou, está cheio do Espírito que está no nosso meio. Nós íamos facilitar a vida para Paulo, para tudo que ele tinha que fazer, ou a gente ia dificultar a vida para Paulo diante do testemunho que ele tinha? Um testemunho de perseguidor. As pessoas dentro da sua casa hoje, para você que é pai, para você que é mãe, você tem facilitado a vida dos seus filhos, os sonhos deles, ou você tem dificultado, achando que o que você é para eles já é muito, ou o que você já proporcionou até hoje já é muito? O que você tem proporcionado hoje para a vida dos seus filhos? Você tem sido um facilitador de sonho para as pessoas que estão lá na sua igreja casa? A pessoa que chega ali sonhando, cheio do Senhor, orando, falando que está com uma proposta nova agora de algo que está assim, aparecendo diante dele. Aí você chega e dá aquela palavra de encorajamento, fala que vai estar junto com ele, que vai orar por ele. Você tem sido peninha. Só lembra do que era antes um pouco, critica. Nós somos facilitadores de sonhos das pessoas que estão em volta de nós. Será que se chegar alguém do nosso lado hoje com sonhos, nós vamos fazer com que esse sonho seja realizado, facilitado ou não? Nós temos esse fruto do Espírito hoje para abençoar a vida dessas pessoas? É um desafio. É um desafio cultural. Há alguns dias eu estava num casamento, fui celebrar um casamento, foi muito bacana, e eu encontrei um casal lá. A esposa, há alguns anos, ao saber que teria aqui um encontro de casais, me procurou depois do culto assim, e chorava, falava: não, meu sonho é que meu marido venha comigo no encontro de casais. Eu inocentemente perguntei para ela: mas por que ele não vem? Não gosta de encontro de casais? Ela falou: não, ele não é convertido ainda. Você ora por mim? Aí no meu coração veio aquele sentimento assim: puxa vida, né? É mais uma irmã, o marido não é cristão, como que vai ser difícil para ela? Será que ele vai converter um dia? E esse é o sentimento que veio no meu coração. Mas o que eu expressei para ela foi o seguinte: vamos orar? Eu vou orar por isso. E aí passaram-se alguns anos, eu encontrei com eles nesse casamento e tive a oportunidade de falar para o marido já convertido: você já converteu, metade do milagre já aconteceu. Agora eu quero a outra metade. O próximo encontro de casais foi agora em agosto, eu quero a sua presença lá conosco. Ele falou assim: eu vou estar lá. Esse foi o sonho da irmã. Para você, talvez, que está aqui com seu marido, que está aqui com sua esposa, os seus filhos estão todos na igreja, talvez esse sonho não faça muito sentido para você. Mas com certeza você tem sonhos. Com certeza você tem sonhos. E se não tem, está errado. Porque no Senhor você tem a obrigação de ter sonhos. Obrigação de ter sonhos. Obrigação de ter sonhos. E foi importante porque esse casal esteve aqui no dia e foi bacana o que eu falei para eles. Graças a Deus. Mais uma coisa que a gente ora, que vê a realização diante dos nossos olhos. Sem efeitos muito grandes, sem manifestações do Espírito assim, poderosa, que a gente imagina que é um manifestar, um mover muito grande, mas é uma realidade espiritual diante de nós, que nós não podemos deixar de crer nela. Só que, como a gente começou conversando aqui, a nossa questão cultural hoje, às vezes, nos impede de fazer isso. O que está te impedindo? E hoje já é setembro, você ainda não tem essa pessoa que você escolheu para poder estar evangelizando, para poder estar servindo ela em amor. É cultural? É timidez por
porque você foi criado num lar onde você era muito tímido, as pessoas não favoreceram para que você fosse uma pessoa hoje eloquente, desinibida e pudesse facilitar as coisas. Se é isso, se você colocar isso como um sonho diante do Senhor, o Senhor pode tirar a sua timidez. Se é o local onde você trabalha, o meu conflito, quando o Neif deu esse desafio, foi o seguinte: eu passo praticamente todos os dias da semana dentro da igreja. Talvez o único dia onde eu não venha na igreja é no sábado. Ontem, esporadicamente, estava aqui ainda porque a gente teve as 12 horas de oração. Então, eu estava aqui junto com o Marco, o pessoal de missões, a Rai, orando. Mas fora disso, eu passo todos os dias dentro da igreja. Como é que eu vou evangelizar? Para que eu vou falar de Jesus? Todo mundo que vem aqui praticamente é cristão. Era um desafio. O meu era o contrário de muitas pessoas. Eu, particularmente, estava dentro de um contexto cristão o tempo inteiro. Tem pessoas que estão ao contrário, estão fora do contexto cristão o tempo inteiro. E isso, às vezes, dificulta também. E aí eu comecei a colocar diante do Senhor como é que eu poderia resolver essas coisas. De que forma que eu podia caminhar com isso. E aí eu e minha esposa conversando e orando, conversamos e oramos e decidimos algumas estratégias com um grupo de pessoas que a gente conhecia. Começamos a levar essas pessoas para dentro da nossa casa, começamos a servir essas pessoas. Comecei a fazer pão de queijo para essas pessoas. Comecei a fazer bolo para essas pessoas. E na casa de uns crentes aí também esses dias fazer pão. E foi uma bênção estar ali no momento de comunhão. Eu desenvolvi uma estratégia com a minha esposa, está funcionando. Nesse grupo que a gente criou, a gente já começou a colher alguns testemunhos. A gente já começou a colher algumas manifestações do Espírito. Mas você precisa de quebrar essa questão cultural na sua vida. Você precisa de mudar essa cultura que você está inserida nela, de religiosidade. Não tenha o domingo aqui como um peso, como uma dificuldade muito grande para a sua vida. Não tenha dessa forma. Não tenha dessa forma. Quando você sai daqui do domingo, agora já cumpri o meu papel e durante a semana inteira agora, e sabe-se lá quando eu vou voltar aqui de novo para adorar o Senhor. Percebe que é uma questão cultural? Irmãos, eu estou falando para vocês de uma coisa que é muito difícil. Eu falei para vocês aqui no começo que tem 22 anos que eu me batizei. E tem poucos anos que eu percebi que eu era só religioso. Eu, um dos pastores aqui da comunidade cristã da Zona Sul. Quando o pastor Neif disse assim, agora a gente vai ter 1 hora de adoração todos os domingos, eu pensei em mudar de igreja. Eu não sou da música, eu não consigo cantar, as pessoas mais próximas riem de mim, porque eu não consigo bater palma junto com as pessoas. Não tenho ritmo nenhum. Então falar para mim que ia ter 1 hora de louvor, porque eu imaginava que esse momento nosso aqui de manhã cedo era louvor, não era adoração. Aí depois convivendo um pouco mais com os pastores, com os presbíteros, participando das reuniões, participando do GT do Neif, eu consegui entender que esse momento aqui de 1 hora nos domingos não era um momento de louvor, também é um momento de louvor, mas é um momento de adoração. Aí ficou fácil para mim ficar sentado aqui 1 hora, adorando a Deus, contemplando Ele, às vezes até cantando, baixinho, sem atrapalhar ninguém, bem baixinho para não ficar fora do ritmo. É uma questão cultural. Então, quando a gente dá sequência aqui, nesse texto de Ana ora e faz um voto ao Senhor de que aquele filho que ela receberia, quando o profeta ora por ela, ela vai embora e ela come e o semblante dela muda. Ana creu. E hoje a gente percebe que é o seguinte, a gente tem deixado de colher muitas coisas em nossas vidas porque nós não cremos. Olha o que o Elias Dantas falou aqui, que fez diferença na vida daquele povo lá da China. Leram a Bíblia, oraram e esperaram um milagre diariamente. Quem tem esperado um milagre aqui diariamente? Amém. Algumas pessoas. Algumas pessoas. Agora, culturalmente, eu queria te falar que você também pode esperar um milagre que não seja provisão financeira, que não seja provisão de saúde. Eu queria te falar que também você pode esperar um milagre de você ser um agente do Senhor, cheio do Espírito na vida de outras pessoas. Imagina isso. Imagina isso, as pessoas falam, não quero ficar um pouco mais com você. Mas foi tão bom conversar com você. Aqui você pode ir lá em casa. Olha que coisa maravilhosa. Quem tem esperado por isso? Um convite para ir na casa de alguém.
porque é gostoso, porque é agradável, porque é bom, porque é legal estar junto. Lembra no começo aqui quando a gente leu? Paz, alegria, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente tem desenvolvido algumas coisas aqui para a gente poder mudar essa questão cultural nossa aqui da comunidade cristã da Zona Sul. A nossa ideia agora é que a gente tenha os cultos durante o domingo para celebração e adoração ao Senhor. Durante a semana nós nos reunirmos como família também nas casas, compartilhando uns com os outros, sofrendo uns com os outros, orando uns com os outros, se alegrando uns com os outros. E depois voltamos aqui no domingo todo, de novo, nos ajuntamos e celebramos ao Senhor. E isso vai ser um motivo de bênção para nós. A sequência do texto aqui de Samuel fala que Ana teve filhos e filhas. Fala que Eucana foi um cara sábio, porque em determinado momento ele falou para Ana assim: Ana, eu estou subindo novamente para oferecer o sacrifício. Vamos? Ela disse assim: não, eu ainda estou amamentando Samuel. Ele ainda está de peito, então eu não vou levar Samuel agora não, espera. Aí Samuel fala: não tem problema, pode desmamar a criança. Mas lembre-se do voto que você fez com o Senhor. Eu queria agora te lembrar de alguns votos que eu nem sei que você fez com o Senhor. Em que nos momentos onde você esperava um milagre, nos momentos onde você tinha expectativa de algo do Senhor, você prometeu algumas coisas para Deus. Você falou que faria, você falou que ia se envolver, você falou que ia doar tempo, você falou que ia se disponibilizar. E o Senhor realizou aquilo que você orou. E pode ser que hoje você esteja aqui e você ainda não cumpriu aquilo que você prometeu para o Senhor. Eu queria que você meditasse nisso agora. Vou te dar um tempinho para você pensar. Se você ainda não tem sonhos, sonhe com o Senhor. Nessa manhã talvez Ele pode culturalmente mudar a sua vida. Ele pode mudar todas as expectativas. Pode ser um culto onde a gente não vai orar aqui, onde não vai ter uma manifestação clara do Espírito Santo de Deus, mas pode ser um dia que você saia daqui com o Espírito Santo de Deus. Pode ser uma manhã onde você saia daqui cheio do Espírito de Deus, mudando as suas atitudes, agindo em amor, agindo em longanimidade, bondade, mansidão, tendo compaixão e amor dos outros, principalmente dos da sua casa, exercendo com amor aquilo que o Senhor te deu. Senhor, essa manhã aqui nós nos reunimos. Eu particularmente me lembro de tantas coisas, ó Pai, que falava com o Senhor que quando mudasse na minha vida eu ia fazer, eu ia me envolver. Algumas delas, ó Pai, o Senhor trouxe essa semana no meu coração e eu percebi que eu me envolvi realmente e eu te louvo por isso. Eu sei que isso foi obra das Tuas mãos, foi um mover Teu para que isso acontecesse. Mas tem outras, Pai, que eu percebi que eu ainda não me envolvi. O Senhor já fez, o milagre já chegou. Eu vivo hoje dentro de alguns milagres que o Senhor me concedeu, de coisas que eu orava e nem imaginava. O Senhor sabe como que eu oro lá em casa quando eu estou com a minha esposa. E nós temos coisas que nem nos nossos melhores sonhos, ó Pai, nós imaginamos que teríamos, ou que vivêssemos no Senhor em todas as situações. Mas, Senhor, teve coisas que eu percebi que eu não tinha cumprido. Pode ser que nós estejamos aqui hoje, eu quero ser como Eucana na vida das pessoas aqui hoje. Eu quero lembrá-los eles dos votos que eles fizeram. Do voto de compromisso, Pai Deus, daquele primeiro chamado, né? As pessoas chamam de primeiro amor, aquele primeiro momento assim de envolvimento com o Evangelho, onde as pessoas ficaram tão transbordantes de amor, que elas falavam do Senhor em todos os lugares, que elas manifestavam o poder, a graça, o favor do Senhor o tempo inteiro, o tempo todo. E isso, porventura, nesse dia, Pai Deus, se esfriou. Voltamos a estar naquela cultura nossa novamente, ó Pai, de culto aos domingos, esporadicamente, diante de uma situação adversa, lembramos e oramos ao Senhor.
Nos ajuda, Pai, nessa manhã, a termos sonhos com o Senhor, Pai. Precisamos, queremos, necessitamos, ó Pai, Senhor Deus, de sonhos contigo. Para que, ó Pai, Senhor Deus, a expressão maior da nossa vida seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria dar um exemplo claro disso, para encerrar aqui a nossa ministração nessa manhã. Os adolescentes aqui, tem um container desse aqui que o pessoal chama de caverna. É onde ficam os adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. Eles, sem nenhuma manifestação do Espírito Santo de Deus, sem orar em línguas, sem pular, sem rodar, resolveram evangelizar um grupo de crianças que ficam no sinal. E hoje eles prepararam um café da manhã para essas crianças, para essas famílias. Eu não sei qual foi o resultado ainda, se essas crianças vieram, se não vieram, se veio alguma família. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei que há algo do Senhor acontecendo no nosso meio, e muitas vezes a gente não valoriza, nem fica sabendo disso. Então hoje pela manhã, provavelmente se você tem um filho entre 10 e 14, ele participou disso, ele foi convocado a trazer um lanchezinho, um pão de queijo, um biscoito, um refrigerante, para receber pessoas que até então nunca ouviram falar do Senhor. Só que eles não foram lá para o sinal de trânsito e fizeram um culto, levaram um carro, um caminhão de som, pregaram, e teve teatro, dança, e teve uma palavra de um evangelista muito bom. Teve isso não. Teve alguém que se dispôs, parou o carro lá no sinal, bateu um papinho com eles, convidou eles para estarem aqui, preparou todo um ambiente favorável para eles chegarem. Muitas vezes a gente, como líder aqui da igreja, vários irmãos chegam para a gente e falam assim: mas vocês falam, vocês pregam na igreja no domingo e não tem apelo. Tem que ter apelo na igreja. Tem que ter apelo na sua vida, irmão. Tem que ter um fruto do Espírito na sua vida. Tem que ter algo que as pessoas vejam em você, que você não vai precisar de fazer apelo para elas não. Elas vão falar assim aqui: eu quero ter o que você tem. Agora, o que você tem dado para essas pessoas? Qual que é o fruto? Eu vou ler o último texto aqui e a gente encerra, para que você use esse texto como algo que você possa ler bastante essa semana. Está lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha movido de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo guarde em vosso coração, a qual também foste chamados, em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus. Paulo, cheio do Espírito, um homem separado, diferenciado, deixou essa recomendação para os colossenses, para nós, que podemos ler hoje. E também temos essa centelha, essa presença do Espírito dentro de nós, que precisa ser manifestada. Deixe alguém ver o Senhor na sua vida. Quebre a cultura que você tem familiar, a cultura que você tem dentro de você arraigada, e o domingo só para você já é o suficiente. Se envolva em uma igreja casa. Chegue aqui de manhã cedo, não apenas cante, adore a Deus,
Reconheça Ele em tudo que Ele tem trazido até você, ainda vai trazer em tudo que Ele fez por você. Pela maravilhosa graça de Jesus em nossas vidas. Essa maravilhosa graça que nos aceitou, que nos reconciliou com o Pai, que nos fez agora termos o direito de ser chamados de filhos de Deus. É muita coisa, é maravilhoso demais. Mas não retém isso para você não, deixe isso vazar, deixe isso fluir, deixe isso alcançar outros, com o seu testemunho, com as suas palavras, com a sua vida, a começar da sua casa, e a todos que porventura se encontrarem ou estiverem aqui. Amém? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de fazer parte aqui da comunidade cristã da Zona Sul, o privilégio de poder compartilhar com eles aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, Senhor Deus, por esses 22 anos que eu completo agora que eu me batizei. Obrigado porque o Senhor é que me deu sustento, o Senhor é que me manteve de pé, o Senhor é que me abençoou, o Senhor que esteve comigo. Reconheço, ó Pai, Senhor Deus, a sua mão em tudo que eu tenho feito, em todas as coisas que o Senhor tem trazido até mim. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, que seja uma semana diferenciada, Pai. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, Senhor, se elas têm o Espírito Santo ou não, porque elas não oram em línguas, porque elas não têm revelação, porque elas não têm sonhos. Ó Pai, Senhor Deus, porque elas não profetizam, elas ficam em dúvida se elas têm do Senhor, ó Pai, Senhor Deus, esse Espírito. E a palavra do Senhor fala que o fruto do Espírito do Senhor, Pai, é diferente dessas manifestações. Nós queremos também essas manifestações, mas traz, ó Pai, Senhor Deus, essa realidade do Espírito para o coração dos meus irmãos. Que eles sejam cheios de amor, cheios de paz, cheios de alegria, benignos, bondosos, amorosos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, enquanto a gente adorava Ele hoje, o Senhor falou comigo a mesma coisa. Ele falou com o André, ele falou com o Gustavo, que a gente tem uma bênção, a gente tem um privilégio aqui de ter irmãos que se dedicam a se preparar para nos conduzir em adoração a Ele. Mas nós precisamos, cada um de nós, ter uma vida íntima com o Senhor. O Senhor não quer ter um relacionamento com um grupo inteiro, Ele tem com o mundo inteiro, todos que buscam Ele, mas Ele quer ter comigo e com você um relacionamento especial, diferente, único, íntimo. Então não perca essa oportunidade. Nós temos aqui uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de crescimento. Mas não fique seguro de fazer parte da comunidade cristã da Zona Sul, por ter um dia lá atrás aceitado Jesus. Quando a gente sai, você espera comprar um negocinho, um monte de coisinha de comer. Você já viu? Intimidade com Deus. Agora, Cristo em ti.
Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque na verdade para nós é um privilégio poder devolver uma parte daquilo que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor. Porque na verdade o que o Senhor quer não é nenhum valor que a gente possa dar, o que o Senhor quer e o que faz sentido em ofertarmos é se primeiro estivermos dando o nosso coração totalmente a Ti. Isso é que eu desejo do seu coração, ter o nosso. O Senhor poderia ter, pelo seu poder, ter de uma forma ou de outra o nosso coração, mas o Senhor abriu mão desse poder. E espera que o Senhor nos dê que nós demos voluntariamente nosso coração. Que essas ofertas, dízimos que já foram e ainda serão depositados no lugar do flácio, sejam apenas uma pequena expressão desse amor que nós temos pelo Senhor. Nós queremos orar, pedindo ao Senhor que abençoe. Se por acaso alguém tem falta de alguma coisa, que o Senhor traga provisão. E gere em nós, Senhor, a cada dia, a consciência de que a provisão do Senhor, a nossa provisão vem do Senhor. Não vem da nossa capacitação, das nossas habilidades, porque até isso vem dele. Então tudo vem do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. E agradecemos, oramos por cada irmão. Pedimos também que o Senhor nos dê graça, sabedoria, Senhor, aqueles irmãos que vão administrar esses valores recebidos. Façam tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem é que está nos visitando aqui pela primeira, segunda, terceira vez? Tem alguém? Aqui, ali atrás. Vou pedir aos irmãos que estão próximos para irem até eles, dê um abraço neles. Aí vou pedir para levantar a mão de novo, tem aqui a Rosilene. Amém. Irmãos, saibam que vocês são muito bem-vindos aqui, viu? É um prazer muito grande ter vocês conosco. E se algum dos irmãos que está nos visitando, deseja receber uma oração, uma ligação do irmão maduro na fé, eu peço que você levante a sua mão de novo. Nós vamos pegar os seus dados, seu telefone e vamos entrar em contato com você. Alguém aqui, alguns que está nos visitando, gostaria de receber esse contato nosso? Amém. Vamos ver os avisos então. Temos para essa semana.